né? Foi quando o Senhor disse: Pedro, eu roguei por ti. Eu roguei, quer dizer, o Senhor pediu a Deus por Pedro, para que Satanás não se andasse com a vida dele, né? E aconteceu esse momento aqui. Ele se achando, de repente, ele falou que não iria jamais negar o Senhor. Mas chegou o momento de negar o Senhor. E o Senhor olhou diretamente para Pedro. E agora, o que fazer? Mas eu não quero falar para as irmãs sobre o negar. Não, não é isso. Eu quero falar para as irmãs o momento que Pedro estava passando agora. O que era de Pedro naquele momento? O que ele iria fazer da sua vida? O que aconteceria com Pedro dali por diante? Há momentos nas nossas vidas, muitos querem crucificar Pedro, porque Pedro fez isso. Um homem que andava com Jesus. Pedro, assim como nós, estamos aprendendo com Jesus todos os dias. Pedro também estava aprendendo com Jesus. Era um discípulo de Jesus. Nós não somos diferentes de Pedro. Há dias que nós fazemos a mesma coisa. Há dias que nós fazemos a mesma coisa e nos deparamos: por que eu fiz isso? Não é assim? Por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Há momentos na nossa vida que é assim. Pedro dali se retirou. Para ele achava que não tinha jeito mais para nada. Eu neguei o Senhor, eu entristeci o Senhor, acabou tudo para mim. Tem muitos que de repente, na casa do Senhor faz da mesma forma. Eu estava hoje pensando, há momentos na vida da gente, isso acontece comigo também, que eu quero ficar sentada no cantinho sem ninguém falar comigo. Não tem aquela tristeza da alma que vem de repente? Não é que eu estou triste com ninguém, não. É a tristeza da alma. A nossa alma se entristece. É de repente. Sem ter raiva de ninguém, sem ter raiva de marido, sem ter raiva de filho. A gente fica triste. As irmãs têm que entender, eu também, que nós não somos daqui. E ao momento da tristeza vem. Nós sentimos falta de lá. A nossa alma sente falta. E de repente eu quero dizer para as irmãs o seguinte: acontece que muitas vezes alguém está nessa situação e sai na rua e essa pessoa não está nem enxergando a outra pessoa que está na frente. E muitas vezes alguém diz assim: mas a irmã falou por mim, não deu nem a paz do Senhor. Uma tristeza. Tão despercebido. Tão despercebido. A irmã nem me deu a paz do Senhor, já não é mais crente. Não, não é isso. Nós temos que entender o outro. Por isso que nós temos que entender Pedro. Pedro, para ele, estava tudo perdido. Não tinha mais saída. Não tinha mais saída para Pedro. O Pedro era o líder da turma. Imaginou, irmãs? O líder, de repente, ficar nessa situação? Ele se achou nada. E ele se retirou. A Bíblia diz que ele foi pescar novamente, né? Vou voltar ao que eu fazia antes. A palavra do Senhor diz em um dos evangelhos que as mulheres, quando foram no sepulcro, quando se depararam com o anjo manda um recado. Fala para os meus discípulos: vão para Galileia. E ele não esqueceu de Pedro. E diga a Pedro. Aleluia. Diga a Pedro. Como se disse assim: Pedro, eu não te esqueci. Eu estou com você, Pedro. Mandou um recado para Pedro. Outro evangelho diz que ele chega no túmulo junto com João, né? Foram correndo quando as mulheres disseram que Jesus tinha ressuscitado, eles foram correndo. E quando chega lá, que ele entra no túmulo, ele se depara com os lençóis jogados no chão. Mas uma coisa chamou a atenção de Pedro. Mais um recado que o Senhor deixou. O Senhor deixou o lenço que estava cobrindo a sua face enroladinho. O lenço estava enrolado, sinal de que o Senhor voltaria. E Pedro colocou aquilo, levou aquilo consigo.
Deus é misericordioso. Muitas vezes a gente pensa que as coisas estão perdidas, mas não estão. A gente às vezes pensa, o Senhor não está me ouvindo. O Senhor está ouvindo. É porque Ele só age na hora certa, no momento certo. Eu sempre falo que Deus não dá coisa ruim para ninguém. Muitas vezes a gente se precipita e faz conforme a nossa vontade, mas Deus sempre prepara a melhor coisa para a gente. A melhor. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Estamos unidas umas nas outras, né? Nós temos sempre que nos preocupar uns com os outros. Pedro ficou nesse estado porque ele era um líder e ele se viu, como é que eu vou ajudar os meus irmãos agora? Como? Eu que era o cabeça, e agora? Nenhuma de nós somos super mulheres. Nenhuma. Nós somos iguais perante o Senhor. Todas nós que estamos aqui somos iguais perante o Senhor. Temos nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Todas nós. Ninguém é super crente. Ser crente já não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu preciso de você para caminhar. Eu preciso que você me ajude. Você precisa da minha ajuda para caminhar. Eu não vou para o céu sozinha, eu vou precisar estar com os meus irmãos. Nós somos ligados umas nas outras. A igreja é assim. A igreja é assim. Eu preciso ajudar você e você precisa me ajudar. Porque muitas vezes eu estou fraca. Nós ouvimos a irmã Eliana falar, acho que foi semana passada, né? Que a gente não precisa estar mostrando, né? Que está forte. Não precisa provar para ninguém. Não precisa provar para ninguém. Mas você já sabe que nós temos as nossas limitações. Todas nós temos as nossas limitações. Pedro não era diferente. Pedro se retirou. Se retirou porque ele viu que para ele estava sendo difícil. Já imaginou se deparar com o olhar do Senhor, né? Como dissesse assim, eu não te falei, Pedro. Eu não te falei que tu ia me negar. Eu não te falei que tu precisa de mim para andar. É essa a nossa realidade. Nós, para andar aqui, para fazer alguma coisa aqui nesse mundo, precisamos do Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. É Ele que é a nossa fortaleza. Nós não somos nada. Nada sem o Senhor. Tudo que eu for fazer e você for fazer, precisamos do Senhor na frente. Para que as coisas dêem certo. Senão a gente vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Mas o Senhor jamais revirá as costas para Pedro. Porque ele sabia que Pedro estava aprendendo. Pedro estava se preparando para ser um grande líder. Nós aqui estamos nos preparando, todas nós. Todas nós, nenhuma de vocês, irmãs que estão aqui, estão fora disso. Nenhuma. Todas vocês têm uma chamada na casa do Senhor. Você não ia nascer por acaso, não. Não. Todas nós temos uma chamada na casa do Senhor. E o Senhor já sabe o que é que você tem para fazer e o que é que eu tenho para fazer. Aliás, eu vou dizer melhor. Eu sei o que é que eu tenho que fazer. Você sabe. Não vem dizer que não sabe, não, porque você sabe. Agora o Senhor diz que o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. Quando o Senhor chama, Ele capacita. Ele capacita, Ele prepara. Assim como Ele preparou Pedro. Chegou o momento que o Senhor teve um encontro com Pedro e os discípulos e Ele disse: a reconciliação. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Mais uma vez o Senhor pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Novamente o Senhor pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? E ele diz: eu te amo, Senhor, tu sabes, né? Então vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Sinal de que Pedro estava preparado.
Sinal de que Pedro estava preparado. E o Senhor faz do mesmo jeito nas nossas vidas. Ele conhece. Ele me conhece por dentro, por fora. Ele sabe quando eu erro. Mas Ele sabe que mesmo eu errando, eu reconheço o meu erro. E eu peço perdão para Ele. Ele sabe. Ele sabe da minha fraqueza, a dificuldade, muitas vezes de vir para a igreja, muitas vezes de fazer aquilo que Ele quer. Ele sabe. Ele sabe. Mas mesmo assim o Senhor não vira as costas. Ele está nos abençoando. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos nos dedicar mais àquilo que o Senhor tem para nós. Fazer mais a vontade do Senhor. As coisas estão muito difíceis na face da terra, mas nós temos que nos esforçar. Esforçai-vos e tem bom ânimo. Nos esforçar, né, para estar aqui, para estar ajudando uma outra. Muitas vezes tem irmãs que não tem nem coragem de falar o que está se passando na sua vida, né? Mas nós sabemos que tem irmãs que sofrem. Tem irmãs que sofrem. Mas que o Senhor venha dar graça, né? Venha dar graça, para que você possa estar de pé, para que você não desista da caminhada, que você se esforce para estar aqui, se esforce para estar em todos os cultos, porque é nos cultos que a gente se alimenta. Se eu ficar em casa, eu vou ficar fraca. Lá na minha casa, ninguém vai me ajudar a me fortalecer. Eu preciso do Senhor, eu preciso das irmãs. Eu preciso. Nós precisamos uma das outras. Não é bom quando você se depara com alguém, a paz do Senhor, irmã, e dá um abraço gostoso? Não é bom? Um sorriso muda muita coisa. Então vamos fazer conforme a vontade do Senhor. Vamos nos alegrar. Vamos procurar estar alegres umas com as outras. Se você estiver precisando de ajuda, procura. Não fique sozinha. Procura alguém da tua confiança. Você vê, essa irmã é de confiança, vou conversar com ela. Procura. Porque nós precisamos uma das outras. Não é assim, irmão Alci? Nós precisamos. Eu sempre digo que tem umas pessoas que têm mais força para passar, né? Tem mais força para passar, mas tem outras que não. Elas precisam de ajuda. Ninguém é forte o suficiente. É como eu falo para as irmãs, tem momentos na nossa vida que eu já passei de querer ficar sozinha. A tristeza da alma. Só que eu não aceito ficar triste a vida toda. Ela tem que sair. Quando eu sei que está acontecendo isso, a gente vai para a oração. Não é o momento de cantar, eu não vou conseguir. Mas a gente ora, nem que seja em espírito, mas a gente ora. Amém, irmãs? Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que o Senhor esteja sempre com vocês. E que se a vinda do Senhor for logo, nós possamos nos encontrar nos ares. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém, irmãs, por essa palavra? Deus é bom. Verdadeiramente, Deus é bom. Como Deus é bom. Cada segunda-feira Deus prepara. Por que Deus prepara? Eu aqui estou vendo o rosto de todo mundo, ó. Todas. Mas eu não sei como você está verdadeiramente. Deus abençoe, irmão Denil. E essa palavra falou comigo. E eu sei que falou com as irmãs como as demais. O Senhor vem falando. Glória a Deus. Que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Que palavra maravilhosa, dá vontade de ouvir mais. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs. Segunda-feira que vem nós vamos ouvir mais uma irmã.
Nós vamos ouvir a chamada e daqui a pouco nós vamos falar. Irmãs, quando dobrar o joelho, ore. A irmã que ficou na escala da segunda-feira, ela passa uma semana, às vezes não tem o costume, não é, né, de vir à frente, falar. Mas eu acredito que, eu não sei quanto tempo, irmã Brosa, mas eu acredito que é uma oportunidade para vencer o medo, né, a timidez, esse microfone que você pegar e você não sentir que é tão... Não. Então isso aqui é uma preparação. É uma preparação. Quando lá na frente você receber uma oportunidade maior, você vai lá na frente tranquila, porque o condutor do teu barco está contigo e já te ajudou, já te auxiliou, já te ensinou para chegar aqui. Então é como a irmã disse, nós estamos aqui, cada uma de nós temos uma chamada, mas eu preciso entender qual é a minha chamada. É verdade.